Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente vai tentar alavancar, só que uma alavancagem limpa, eu vou falar assim, que significa que é o dinheiro do próprio mercado. Como que a gente vai usar o dinheiro do próprio mercado para fazer as nossas alavancagens, tá? Que, na minha opinião, é a melhor maneira de fazer. Não você pegar, tipo, do seu dinheiro ali e alavancar. Porque, como eu falei, nem sempre você vai conseguir fazer essas alavancagens. Então, quando você perder, é melhor que você perca dinheiro do mercado. Um pouco, pelo menos, do que você perder o seu. Então, por exemplo, há um vídeo atrás, né? Eu tinha postado um vídeo antes que eu falei sobre como que a gente ia trabalhar com Forex, o que que era o risco e tudo mais. Cheguei a mostrar isso aqui, ó. Então aqui eu mostrei, né, como que você vai operar sem stop e tal, pra tentar lucrar. E aí eu falei que essa conta aqui, ela tinha feito 10%, né? Então ela tava com $1.000 e ela fez $117. Então ela fez um pouco mais de 10%. Ela fez quase 11% aqui. Então o que que acontece? A gente pode usar uma parte do lucro para trabalhar. Então, se a gente tem uma conta de 1.000, vamos colocar aqui, ó. Se a gente tem uma conta de 1.000 e a gente fez 100, você pode pegar, por exemplo, 10%. Vou pegar aqui 10%, que vai ser $10, por exemplo, ou R$10. E aí você usa esse dinheiro aqui para alavancar. Porque se no pior dos casos você não conseguir alavancar, você conseguiu ainda 9% no mês em relação a esse capital, né? E você ainda conseguiu se expor a uma chance de ganhar mais 10%, 5% ou o valor que você quiser fazer. Então, na minha opinião, essa é a melhor maneira de você alavancar. Porque quando você trabalha desse jeito, você está se expondo de uma maneira inteligente. Você está se expondo a ter uma segurança. Você está fazendo o seu gerenciamento, onde você faz 5% no mês, 6, 7, 8%, só que você também se expõe a poder alavancar de vez em quando, porque vai acontecer momentos de você pegar os 10 e transformar em 100, em 200, em 500, em 50, em 20, em 30, enfim, não importa. Mas você vai conseguir algumas vezes, não vai ser sempre, mas você vai conseguir algumas vezes fazer uma alavancagem. Aí, por exemplo, conseguir transformar os 10 em mais 100. E aí você fez, por exemplo, 20% em cima desse capital no mês, correndo um risco menor, né? E você conseguiu se expor a mais, você ganhou um mês a mais e usando apenas os 10 para alavancar. E aí você não vai conseguir fazer isso todas as vezes, mas você vai trabalhando de vez em quando e nas poucas vezes que você conseguir trabalhar, você vai fazer assim, tá certo? Então vamos lá de novo. Eu falei para vocês sobre usar a mesclagem de mercados para você não ficar preso em só um mercado. Como eu falei, galera, não é que eu sou o dono da verdade, mas é o que deu certo pra mim e é uma das coisas que eu faço que realmente tem me ajudado. Por exemplo, só da gente combinar o Forex, tá meio sujo aqui, não sei se vocês consigam ver, o Forex e o OB, a gente consegue trabalhar com os dois, ou até a própria B3, tá? Ou outros mercados, mas assim, a gente trabalhar, por exemplo, Forex e OB. O Forex, você tem um capital que você faz o gerenciamento, onde você tem um pouco mais de sustentabilidade e um pouquinho mais de manejo de risco. OB você usa como mercado adicional. É como se fosse um sistema, né? Lembra que eu falei para vocês, é um sistema. Você tem aqui o Forex, você tem OB, você tem cripto, e você tem, por exemplo, ações. E dessas ações ainda tem opções, tá? E também tem a renda fixa, né? Mas a renda fixa seria útil, mas a gente tem a renda fixa também. Então, a gente vai meio que tentar combinar um pouco de tudo, sabe? E aí você combinando todos esses mercados, você vai trabalhar assim. Então, por exemplo, você tem aqui a conta base, onde você vai fazer a porcentagem, tanto em um quanto em outro, e aí uma parte desse lucro você joga aqui. Por que você joga aqui? Porque a OB é um mercado muito rápido, né? Então, assim, por mais que você pode perder, você tem o fator alavancagem ali, ele é muito grande. Então, assim, em 1 minuto, em 10 minutos, você consegue fazer uma alavancagem. E aí tem uma outra coisa que a gente pode falar também, que é sobre um outro tipo de risco também, que é um assunto para outro vídeo, que é sobre você... Quanto mais capital você coloca em risco, mais fácil seria de você conseguir um valor menor. Então, quanto mais você arrisca, mais fácil é você conseguir um valor menor.
Agora, quanto menos você arrisca para conseguir um valor muito grande, mais difícil isso vai ser de acontecer. Então, é mais fácil você, com muito dinheiro, fazer pouco, do que você, com pouco dinheiro, fazer muito. Mas isso aqui vai acontecer, isso também vai acontecer. Então, você consegue usar esse fator para você alavancar. Então, como eu falei, você tem os 1.000 lá, que você pegou, fez 100. Desses 100 você fez 10, você pegou 10. Desses 10, você, suponhando que nesse exemplo você conseguiu alavancar, você fez mais 10% usando OB. Por exemplo, você fez um 4x0, você fez um Soros nível 3 e acertou de cara lá esse valor. Isso aí na análise combinatória são 2 elevado a 4, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 4, 8, 16. Tá? Então aqui você tem 16. Aí, por que é 16? Porque eu trato hoje em dia opções binárias como se fosse análise combinatória. Então, dessas 16 chances aqui no ciclo, uma vez você vai acertar 4 vezes seguidas dentro sua estratégia. 15 vezes você vai errar. Então, olha como que é difícil você fazer um 4x0 também. Não é tão simples assim e nem toda hora que você vai fazer. Mas você vai fazer de tempos em tempos. E você se expondo ao mercado de uma maneira onde você usa um outro mercado para te financiar, porque ele vai financiar você vai ter caixa, você vem aqui e consegue alavancar de tempos em tempos. E aí, mesmo que você venha ter uma eventual quebra, não tem problema, porque você já fez 9% no mês. E se você conseguir... Então, é como se fosse um cenário de ganha-ganha. Ou você ganha 9, ou você ganha 20, por exemplo. Ou, sei lá, 15%, se você não quiser arriscar muito. Mas você sempre vai ganhar, entende? E aí a forma com que você vai alavancar, aí é uma outra questão também, porque depende de como você vai se expor a esse risco. Mas é basicamente assim que a gente vai trabalhar, tá? Então, uma vez que você entende todos esses pontos, você consegue usar o mercado a seu favor. E aí isso vale para tudo, inclusive as ações também. Você pode comprar as ações, vender opções, vender BOVA, comprar índice, vender índice, financiar uma coisa na outra, vender put, fazer trava horizontal de linha, long short, dá pra fazer de tudo aqui, tá? Misturar isso com a renda fixa também, usar a renda fixa para financiar essas estruturas aqui. Então, existe de tudo, tá? Mais ou menos essa é a ideia da alavancagem limpa. Eu vou colocar uma alavancagem limpa, por exemplo, porque você vai estar se expondo ao risco que, probabilisticamente falando, ele é baixo, ele é pouco provável de acontecer, mas você se expõe naquele risco que ele pode acontecer. E mesmo que não aconteça, você não perde muito e você tem um potencial de ganho muito grande. Então, você arrisca pouco para buscar muito, sendo que o risco que você colocou lá, ele foi um risco inteligente. Que você não pegou, tipo, sei lá, R$100 do seu dia de trabalho e colocou lá arriscando para quebrar. Porque isso aí eu acho que não dá certo no longo prazo. Você até pode fazer uma vez ou outra, mas no longo prazo não funciona. Então, para a estratégia dos investimentos, para a gente tentar ganhar um pouquinho a mais, tentar montar mini estruturas para ter um fluxo de caixa grande no nosso sistema, essa é uma das maneiras que eu faço, que eu aprendi e que funcionou, né? Mas é aquela questão, galera, tem que estudar, porque não é simples, tá? Mas funciona. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui pra mim um comentário, alguma coisa, se você quiser, qualquer coisa que você quiser aprender, gerenciamentos, estruturas, a gente vai fazer muitas estruturas aqui ao vivo, né, mesmo. Eu vou gravar aqui algumas estruturas, principalmente dos derivativos também. A gente vai tentar combinar os mercados para tentar montar um sistema pra gente, certo? Sendo que investimento é apenas uma parte do que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar também com empreendimento e criação de conteúdo, porque criação de conteúdo também é muito forte, tá? E você, criando conteúdo, você consegue escalar também o seu negócio. E a gente vai falar sobre isso também. Tamo junto, valeu!